Almas queridas, são 10 horas da manhã e estamos iniciando o nosso estudo bíblico. Que Jesus a todos nos abençoe, concedendo-nos segurança e paz. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Leio e comento. Falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus encontra-se no templo, ensinando. E nesta passagem, Jesus se reporta a princípios espirituais extraordinários, imprescindíveis para a nossa evolução. Mas, como sempre, Mestre, Jesus adequa o seu ensinamento à condição receptiva, à condição de compreensão dos seus ouvintes. Nesta passagem, Jesus está falando do Espírito imortal. Está dizendo que a criação do Espírito precede a formação do corpo. Jesus deixa claro que o corpo descende do corpo, mas que o Espírito não descende do Espírito e que o Espírito também não descende do corpo. Os judeus, em um esforço de mais de 1000 anos, havia desenvolvido o pensamento da existência do Deus único. E o povo judeu, em face do monoteísmo defendido e aceito, havia criado as condições
para a vinda do Cristo, para a vinda do Messias. E pelas profecias, esperava-se que o Messias viesse como descendente do rei Davi. E nesta passagem, Jesus tenta esclarecer estas questões todas. O homem Jesus era descendente da linhagem do rei Davi, mas o Cristo não pode ser confundido com o homem Jesus. Como o homem Jesus deve ser entendido como algo diferente do Cristo. Posso explicar ainda melhor. Deus, e somente Deus, cria espíritos. O Cristo era e prossegue sendo um espírito. E como todos os espíritos, criado por Deus. E este espírito que atingiu a condição crística foi criado nas noites imemoriais dos tempos. Ninguém na terra sabe qual é a idade deste espírito a que damos o nome de Cristo. Mas seguramente trata-se de um espírito muito, mas muito antigo, anterior até ao surgimento do planeta Terra, que conta já com bilhões de anos. O Cristo, através da sua evolução, pôde chamar a si, há bilhões de anos, a responsabilidade por formar, organizar, manter e administrar o nosso planeta. E ele próprio se propôs a vir pessoalmente ao nosso encontro no tempo e nas circunstâncias oportunas, o que de fato aconteceu. O Cristo veio e esta individualidade cósmica, este espírito imortal, vindo ao nosso encontro, nasceu com a personalidade de Jesus, filho de Maria e José. Mas a individualidade cósmica, o Cristo, é mais que a personalidade. Vamos tentar explicar de uma outra maneira. Nesta encarnação, meu nome é Isaías Claro. Estou homem, estou brasileiro, estou paulista. Mas não é esta a primeira e nem a última reencarnação. Eu já reencarnei centenas de vezes, milhares de vezes.
E já tive, portanto, milhares de corpos, milhares de nomes, dezenas, talvez centenas de nacionalidades. O espírito que eu sou é a somatória de todas estas experiências reencarnatórias. Aquilo que aprendi quando reencarnei como chinês, aquilo que aprendi, desenvolvi quando reencarnei como um hindu, como um japonês, como um índio, como um africano, como um colombiano, um peruano. Todas estas experiências estão sintetizadas nesta pessoa que eu sou agora. Mas eu trago ocultamente no porão subconsciencial ou no inconsciente um acervo maior do que este que eu consigo exteriorizar. E o Cristo, um ser infinitamente mais evoluído do que eu, tem um acervo infinitamente maior. Nesta encarnação, estou filho de Sebastião e Maria ao tomar claro. Nesta encarnação, estes são meus pais. Mas não é garantia de que nas outras reencarnações tenham sido eles os meus pais. Também não há garantia nenhuma de que nas próximas reencarnações eles serão novamente meus pais. Assim, o homem Jesus, a personalidade Jesus, descende do rei Davi, passando pela paternidade e maternidade de José e Maria. Mas o Cristo é mais, muito mais do que esta personalidade a que damos o nome de Jesus. Os judeus, à época, não tinham condições de compreender estas diferenças aqui mencionadas e ficaram profundamente chocados, decepcionados, quando o Messias, o Cristo, se apresenta como filho de Maria e José, por profissão carpinteiro, portanto, um homem simples, destituído de fortuna, de títulos, de poder, não tinha um exército de soldados humanos ao seu dispor, e os judeus ficaram, pois, profundamente decepcionados, frustrados, porque esperavam um Messias poderoso do ponto de vista humano, belicoso, pegando em armas, organizando um exército para destruir Roma, subverter a ordem vigente na época, conquistando a hegemonia política, a hegemonia econômica, o domínio da terra até então conhecida.
Mas o Cristo, na personalidade Jesus, vem com uma postura diametralmente oposta. Ele vem pobre, destituído de glórias humanas, vem simples, pregando o evangelho do reino, dirigindo-se muito mais ao espírito imortal do que às personalidades da época, dirigindo-se muito mais, referindo-se muito mais aos valores eternos do espírito do que aos valores passageiros, transitórios das personalidades humanas. O Cristo estava muito mais interessado na libertação do espírito do que propriamente no atendimento das necessidades materiais e orgânicas. O Cristo não deixou de multiplicar pães e peixes, não deixou de restituir a saúde a quantos pôde atender, mas ele não descuidava da sua missão divina, que consiste em pregar o Evangelho ao espírito imortal. Nós, os cristãos e os espíritas que temos contato com as obras básicas da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e outras obras mais, nós que temos a bênção de conhecer a obra de Francisco Cândido Xavier, temos o compromisso de compreender claramente o que significa personalidade, o que significa individualidade. Temos que ter sempre presente a anterioridade do espírito em relação à formação do corpo. Temos que ter sempre presente que este espírito que antecede o corpo há de sucedê-lo, há de sobreviver na condição de imortalidade que ostenta e que nos compete enfatizar, dar a este espírito que não morre o melhor e o maior investimento. O espírita tem o compromisso de dar o testemunho de sua fé racional, de sua fé lúcida, liberta de posições dogmáticas, de certos mistérios que o sacerdócio organizado propõe, sem base no Evangelho do Cristo, sem base na lógica e no raciocínio. Nós somos espíritos imortais, temporariamente ocupando um corpo que forma esta personalidade. A personalidade passa, a individualidade permanece para sempre e ela deve merecer de nós o melhor e o maior investimento.
precisamos ter cuidado para não fazermos como os escribas, fariseus, os doutores do templo, julgando pela aparência. Muitas vezes, nas camadas mais simples da sociedade, escondem-se espíritos muito mais evoluídos do que outros colocados nas camadas sociais de maior nível econômico e cultural. Não temos o direito de julgar pelas aparências, porque a aparência está relacionada à persona, à personalidade, à máscara, enquanto que a essência, que é o que efetivamente conta, está relacionada aos valores eternos do Espírito, que vive sempre. Que o Cristo seja desenvolvido em nós, para que, num tempo menor possível, possamos também atingir a condição crística, não a condição deste Cristo que é o nosso governador em pouco tempo, médio tempo, porque para atingir a sua condição necessitaremos de bilhões de anos, mas podemos avançar e começar a trabalhar o Cristo interno que todos trazemos em latência, sendo que a nossa personalidade deve ser colocada a serviço da educação deste Cristo interno que todos trazemos. Profunda gratidão a todos os que estão conosco. Que Jesus os abençoe, nos abençoe.